Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma blusa vermelha. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Hoje você vai ver que o TRT-RN passou por uma correição ordinária esta semana. A gente foi mostrar como foi a abertura na última segunda-feira, que teve a presença da ministra do TST, Dora Maria da Costa. Idoso de 83 anos recebe indenização trabalhista após 34 anos. O processo foi aberto por um sindicato e o homem nem sabia que tinha esse dinheiro para receber. Também vamos mostrar que a Justiça do Trabalho não reconheceu o direito às indenizações de um trabalhador que alegava danos no joelho por causa de um acidente com moto. E ainda nessa edição tem uma entrevista com o desembargador Bento Herculano. Nós vamos falar sobre terceirização fraudulenta. Então não sai daí que o programa Justiça e Trabalho está só começando. No começo desta semana, aconteceu no Pleno do TRT-RN a abertura oficial da correição ordinária. Esse instrumento, que acontece a cada 2 anos no tribunal, serve para diagnosticar o cumprimento de recomendações das instâncias superiores da Justiça do Trabalho, assim como uniformizar os processos. O ponto alto da abertura foi a presença da Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, a ministra Dora Maria da Costa, que saudou magistrados, servidores e desembargadores da Corte Potiguar, dando o pontapé inicial do processo que durou toda a semana. Diretores, técnicos, servidores especializados. O começo da semana foi marcado pela presença destes profissionais no Pleno do TRT-RN. O motivo? A abertura oficial da correição ordinária realizada no Tribunal Regional do Trabalho Potiguar. A correição ordinária é um processo já bastante familiar a todos os tribunais regionais do país. Realizada a cada 2 anos, a ação marca pontos que precisam ser melhorados nos trâmites operacionais da Justiça do Trabalho local, além de fazer um apanhado acerca do cumprimento de recomendações das esferas superiores. A abertura da correição ordinária de 2023 contou com a presença da ministra Dora Maria da Costa, Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho. Em um debate descontraído, a ministra conheceu mais de perto servidores e técnicos que desempenham papéis de chefia e gerência nos mais variados setores do TRT-RN. A ministra veio ao Rio Grande do Norte acompanhada da equipe. Dentre os integrantes estava o juiz auxiliar da Corregedoria, Dr. Carlos Abner, que deu mais detalhes sobre a importância da correição para a continuidade da Justiça do Trabalho local exercida com excelência. Como diria a ministra Dora, a correção é sempre uma necessidade para a verificação das parametrizações e uniformização dos procedimentos de forma nacional. As eficácias de controle e o bom andamento dos procedimentos dependem de uma uniformização, e a fiscalização da Corregedoria Geral servem para isso, para a gente conseguir guiar a uniformização de procedimentos para que todos os tribunais possam funcionar de uma forma eficiente e uniforme, para que possa haver uma parametrização e uma fiscalização mais adequada. A correição ordinária seguiu ao longo de toda a semana e, desde o início, as expectativas se mostraram bastante positivas. Ao final, o resultado da correição, na verdade, são principalmente as recomendações do que tem que ser feito para a modificação de parâmetros, para a modificação de procedimentos, para que eles tenham o mesmo encaminhamento que é seguido por todos os tribunais. Ao final da abertura, a ministra, junto de sua equipe, seguiu imediatamente para os primeiros compromissos da agenda. A ministra acabou de falar que aqui todas as recomendações anteriores foram cumpridas e que o tribunal, a princípio, está numa ótima situação. Então a gente fica muito contente, espera que sejam mínimas as recomendações e que o nosso trabalho seja bom, que a gente consiga chegar a todas as situações que a gente possa ajudar. A Corregedoria não é somente uma fiscalização, a Corregedoria é para ser didática, é para ajudar a que os tribunais consigam ter um procedimento uniforme para que tudo isso corra de uma forma mais eficiente. O início da semana também foi marcado por uma história muito interessante que chamou a atenção de grande parte da mídia local. É que o TRT-RN conseguiu localizar um trabalhador que não sabia sobre a definição de um processo trabalhista que corria na Justiça do Trabalho desde 1989.
A melhor parte dessa história você acompanha agora na reportagem. Seu Raimundo Barbosa da Silva tem 83 anos. Atualmente ele mora com a filha na cidade de São Gonçalo do Amarante. Na última semana, os dois estavam tranquilos em casa e não esperavam por uma mensagem repentina que chegaria no WhatsApp da família. A mensagem era de um servidor da terceira vara do trabalho do TRT-RN, que informava que o seu Raimundo tinha valores a receber oriundos de um antigo processo trabalhista que ele nem lembrava mais que existia. O processo era de 1989, iniciado há 34 anos. Francisca, a filha do seu Raimundo, foi quem visualizou a mensagem e logo de cara ela imaginou que tudo não passaria de uma tentativa de golpe. De início ligou e eu não atendi, né? Não deu certo para me atender. E depois quando eu peguei no WhatsApp, estava adicionado. Aí eu querendo ver se era um trota, eu peguei e voltei, né? Fiz uma chamada de vídeo e ele atendeu. O senhor diretor Sérgio, e aí mostrou a sala, dizendo que não era um trote, que era verdade, que era uma causa do tempo que ele trabalhou na Esparta, né, há 34 anos atrás e tudo e tal. Até aí ele não estava pedindo identificação nenhuma. Aí ele disse, olha, não é trote, porque eu não estou pedindo que você me passe identificação nenhuma. Eu disse, não, você nem está pedindo e se você pedir também eu não dou. Aí ele disse, segunda-feira comparecer, trazer documentação dele para resolver. Desliguei e fui contar a ele. Quando eu contei, ele disse, minha filha é um trote. Eu disse, não, papai. Mas hoje estamos aqui, está resolvendo, né? Resolveu e está dando certo. Depois de entender o que realmente se tratava, foi a vez da Francisca convencer o pai do que estava acontecendo. Mas seu Raimundo, muitíssimo esperto, também ficou desconfiado da história. Eu fiquei pensando que não era verdade, né? Eu com medo e dizia, minha filha, cuidado, pode ser um trote, não vai nisso não. Não estava nem bem pensando que fosse a receber ou que fosse verdade, eu fiquei na dúvida, né? E chegou numa boa hora, graças a Deus. Ainda na década de 1980, seu Raimundo trabalhou durante 2 anos como auxiliar de serviços gerais na fábrica de confecções Esparta Nordeste, que funcionou em São Gonçalo do Amarante. Ele pediu demissão da empresa em 1989 e depois disso, o Sindicato dos Trabalhadores deu entrada em um processo trabalhista coletivo, o que seu Raimundo não lembrava. Foram reconhecidas algumas verbas a diversos trabalhadores, o dinheiro já estava no processo e, por incrível que pareça, às vezes a gente não consegue encontrar as pessoas para poder fazer o pagamento dos valores que estão no processo. O caso do seu Raimundo foi um desses. A gente demorou, procurou bastante por ele, né? Mas graças ao esforço aqui dos servidores da terceira vara, ele conseguiu receber o valor dele hoje aí. A história do seu Raimundo rapidamente foi parar nos principais portais de notícia do estado e também do país. Afinal de contas, não é todo dia que uma história como a do seu Raimundo aparece por aí. Na época, quando ele trabalhou lá, ele pediu para sair, né? E saiu. E há 34 anos atrás, a surpresa foi de saber que ia receber e de saber que tinha esse processo que nem ele sabia. E o dinheiro que o seu Raimundo está levando para casa diz respeito a cerca de 2 anos e meio de trabalho desenvolvido na fábrica em questão. Segundo ele, esse valor vai ser muito bem empregado e conseguir colocar a mão nessa verba depois de tanto tempo traz uma única sensação. Fiquei feliz, graças a Deus, isso foi dominado por Jesus. O importante na justiça do trabalho é fazer com que o trabalhador receba o direito dele, né? Não existe justiça se o dinheiro não chegar na mão de quem é devido. A Justiça do Trabalho não reconheceu o direito às indenizações por danos morais e materiais a um trabalhador que alegava danos no joelho por causa de um acidente de moto. Carol Reis tem os detalhes. No caso, o trabalhador fazia serviços externos, atendendo clientes da empregadora, uma empresa que opera com máquinas de pagamento por cartão de crédito. De acordo com ele, em agosto de 2019, sofreu um acidente com moto durante a jornada de trabalho e, em virtude disso, sofreu escoriações graves com dores mais acentuadas no ombro e joelho. Após determinado tempo, a dor no joelho se agravou. O médico consultado por ele constatou um rompimento no menisco e informou que a lesão era decorrente da queda de motocicleta. O trabalhador afirmou ainda que não houve suporte por parte da empresa após o acidente. A empresa, por sua vez, alegou que deu toda a assistência ao empregado por causa do acidente, fornecendo 2 dias de atestado. Foi feita ainda a comunicação de acidente de trabalho, que revela contusão no cotovelo e no antebraço,
não sendo citada a lesão no joelho. O relator do processo na segunda turma do TRT-RN, o desembargador Eduardo Serrano da Rocha, destacou que o laudo pericial afirma que a lesão do menisco do ex-empregado, abre aspas, não está relacionada ao alegado acidente, nem foi provocada nem agravada pelos esforços físicos exigidos pela função desempenhada por ele, fecha aspas. Desse modo, foi possível verificar que não existe nexo causal entre a lesão e o trabalho, estando ainda o ex-empregado em plena capacidade para o serviço. Segundo ele, não existe culpa da empresa no infortúnio do trabalhador, não estando, abre aspas, presentes os pressupostos necessários a atrair a responsabilidade civil da empresa e o dever de indenizar os danos morais e materiais postulados, fecha aspas. Assim, a decisão da segunda turma do TRT-RN foi por unanimidade e manteve o julgamento original da 7ª Vara do Trabalho de Natal, não reconhecendo o direito às indenizações por danos morais e materiais. Vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com o desembargador do TRT-RN, Bento Herculano. A gente vai falar sobre terceirização fraudulenta. É já, não sai daí. Recentemente, a segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte condenou a Prefeitura de Ipanguaçu por terceirização fraudulenta e ilícita. Nesse processo, o município alegou que não havia relação entre a Prefeitura e o não pagamento a uma trabalhadora. A autora do processo é uma mulher que trabalhava para a Copedu, uma cooperativa contratada pela Prefeitura de Ipanguaçu. Por isso, nós convidamos o relator desse processo, o desembargador Bento Herculano Duarte Neto, para explicar um pouquinho melhor para a gente sobre esse processo e também sobre o que é que pode caracterizar uma terceirização fraudulenta. Doutor Bento, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez no nosso programa Justiça e Trabalho. Eu que agradeço o convite, Tentando aqui ser bem didático, deixe-me esclarecer o seguinte. Terceirização é um instituto que, antes, na ausência de uma lei, era regulamentado por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, depois veio uma lei, e o próprio Supremo Tribunal Federal admite, antes até da lei, a hipótese de terceirização é algo lícito, você terceirizar, inclusive a chamada atividade fim. E havia o entendimento na Justiça do Trabalho, pelo TST, que só as chamadas atividades meio que poderiam ser terceirizadas. Então, hoje, isso já foi dirimido pelo STF, pode ser a atividade fim. O que acontece é que terceirizar é uma coisa lícita. Mas o que aconteceu e tem a ver com a decisão é que não houve uma terceirização. Ou, como alguns preferem, uma terceirização fraudulenta, porque a gente pode ter uma terceirização, ok, válida, e aí, inclusive, é onde entra a discussão. Nesse caso, a depender, o tomador de serviço vai ter uma responsabilidade subsidiária pelos débitos. O que é isso, subsidiária? Primeiro você vai em busca de seus direitos daquele que é o seu empregador. Não conseguindo, o tomador de serviço responde. Mas no caso, entendendo que houve uma fraude, não há terceirização. O que há é um vínculo direto. O tomador do serviço é o empregador. Então, a responsabilidade ela é direta. Eu não diria sequer que ela é solidária, ainda que a decisão tenha sido no sentido de dar uma solidariedade, mas o vínculo ele é direto com o tomador do serviço. Então, isso tem que ficar bem diferenciado. Uma coisa é terceirizar, gerando responsabilidade subsidiária em determinadas circunstâncias. E a outra coisa é se usar o nome terceirização de maneira fraudulenta, mas não existindo uma verdadeira terceirização, e aí o vínculo é direto entre o trabalhador e o tomador de serviço. Doutor, e o que é que caracteriza essa terceirização fraudulenta? É a relação direta entre a empresa que fez a terceirização e o trabalhador? Na terceirização, você tem uma relação comercial entre duas empresas. No caso, foi um município, entre um município e uma empresa.
E por mais que o tomador de serviço, que foi o município, ele possa gerir alguns aspectos da relação de emprego, porque se está aquele empregado dentro do seu ambiente de trabalho, você tem a condição de dirigir alguns aspectos do contrato de trabalho, mas a subordinação principal é com a empresa que detém as relações com esses trabalhadores, com esses empregados. O empregador é da empresa de terceirização, e não do tomador. Agora, quando você, na verdade, no desempenho da relação, você observa que tudo que é de principal está sob o comando, a subordinação, ela é direta pelo tomador de serviço, nessa hipótese você não pode falar em subordinação, em terceirização. Por quê? Você está usando uma figura interposta para mascarar uma relação de emprego que é consigo. E havendo nos casos com o município de Ipanguaçu, que houve essa decisão, um outro fator que tem que ser considerado. Se usou uma cooperativa. Então, na verdade, é porque se faz muita confusão, com o devido respeito ao colega que entendeu de uma maneira diversa, mas seria duas situações. Ou uma relação de cooperativismo, e aí tentando se terceirizar, e aí tem que se analisar isso, e com o setor público isso é muito importante, você fazer essa diferenciação, ou então um vínculo direto com o município. Isso é muito interessante, porque se, por exemplo, você der um vínculo direto entre o trabalhador e o município, como ele não prestou concurso público, é pior para ele. Então, o empregado, a decisão pode parecer melhor para o empregado, mas é pior. Por quê? Porque se você considera que ele é vinculado a uma cooperativa, e houve uma terceirização. Na hora que ele não receber da cooperativa, o município é obrigado a pagar todos os direitos trabalhistas, de maneira subsidiária. Mas se você considera, como nesse caso, fraudulento, o vínculo é direto com o município, conforme a jurisprudência do TST, só tem direito aos salários e ao FGTS. Somente é isso. Então, alguém pode pensar, melhor para os empregados considerar fraude e dar um vínculo direto com o município. Mas não é verdade, é pior. Porque aí, por causa da questão de não ter se submetido a concurso público, ele tem uma restrição de direitos. Doutor Bento Herculano, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Até uma próxima entrevista. E para você que nos assiste, obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode continuar acompanhando as ações do TRT-RN através do site oficial do Tribunal, do nosso canal no YouTube e, é claro, das redes sociais. Até o próximo programa.